Olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Preparando o Pós-Parto de 0 a 3 meses. Aqui nós teremos informações e técnicas importantes para que você tenha o seu pós-parto da forma mais leve e consciente possível. Eu sou Isabela, sou obstetriz, enfermeira, consultora em aleitamento materno e laser terapeuta e mamãe da Alicia. Estarei com vocês nessa jornada. Vem comigo! E o tema que nós vamos falar hoje é sobre cólicas no bebê. Será que meu bebê está com cólica? Será que realmente é cólica? Será que ele está com dor? O que será que eu poderia fazer para ajudar o meu bebê nessa fase? Será que o que eu estou comendo está interferindo nessa cólica do meu bebê? O que eu posso fazer para ajudá-la a não sentir tanto desconforto? E antes da gente responder todas essas perguntas, é ideal que a gente entenda o que está acontecendo com o nosso bebê desde a fase do seu nascimento. É importante que a gente consiga compreender passo a passo de tudo que eles estão enfrentando nesse momento, para que a gente possa ajudá-los da forma mais adequada e ideal naquele momento. Fato é que os bebês nascem imaturos. E não, eu não estou falando de prematuridade. O bebê prematuro é aquele que nasce antes de 37 semanas de gestação. Esses sim são considerados prematuros. Mas eu estou falando daqueles que nascem normal, com 37 semanas ou mais, que são considerados os bebês a termo. Mesmo nascendo na data correta, acima de 37 semanas de gestação, os bebês possuem uma certa imaturidade. É como se eles estivessem prontos ali, né, dentro da barriga, eles já estivessem prontos para o nascimento, porém ainda saem ali daquele ambiente uterino com uma necessidade de amadurecimento. E eu não estou falando só na questão das cólicas, não. Eu estou falando de uma forma geral. O bebê ele nasce com uma certa imaturidade de vários sistemas, seja o sistema motor, sistema neural, sistema digestório, que é o que a gente mais vai falar hoje, seja no seu sistema emocional, por isso que o bebê chora bastante quando a gente está ali fazendo os seus cuidados, seja na parte física do bebê. Então, tudo ali que ele tem, todos os seus sistemas, toda a sua parte do corpo vai passar por um processo de desenvolvimento. Conforme eles vão crescendo, tudo isso vai amadurecendo junto com eles. E uma das partes que também passa por esse processo de amadurecimento e crescimento é o seu sistema digestivo, seja o estômago e o intestino. Por isso que muitas vezes a gente orienta bastante as pessoas com relação à capacidade estomacal do bebê. O estômago do bebê ele não nasce com a sua capacidade já ali certa desde o seu momento, seu primeiro dia ali de vida. Isso vai aumentando gradativamente conforme o bebê vai crescendo. Por isso o bebê começa mamando uma quantidade pequena de leite, assim como a mulher começa também produzindo uma quantidade pequena de leite, e isso vai aumentando gradativamente, aos poucos, até o bebê atingir ali uma capacidade estomacal maior e adequada sempre ali com a produção e quantidade de leite disponível para ele. E nesse processo todo, em todas essas etapas, as cólicas podem acontecer enquanto o estômago e o intestino estiverem em fase de desenvolvimento e amadurecimento, as cólicas podem ali interferir no dia a dia do bebê e causar um pânico terrível em nós, pais e cuidadores. Mas será que tudo é cólica? Fato é que o bebê chora bastante, isso não dá para negar. E a gente sempre vai focar em dois pontos principais. Ou o bebê está com fome, ou o bebê está com algum desconforto. Na maioria das vezes a gente pensa assim. Mas nem sempre todo choro do bebê é de fome, né? Lógico que a gente vai por eliminação, mas uma das coisas que pode causar um choro, principalmente contínuo e muito constante no bebê, são as cólicas, ou até mesmo os gases. Mas vamos entender então o que é cólica, para a gente conseguir identificar se é isso que o seu bebê está sentindo ou não. Então, de acordo com a literatura, as cólicas são consideradas momentos ali na vidinha do bebê de grande desconforto. A gente considera um período de irritabilidade e choro constante. E de acordo com a literatura, as cólicas têm um certo padrão de forma da gente conseguir identificar. A gente chama de regra de 3. 3 horas seguidas, 3 dias na semana, por até 3 semanas consecutivas.
Então é assim que a gente consegue identificar, de acordo com as autoridades de saúde, se o bebê está ou não com um quadro de cólica. Você já tinha ouvido falar nessa regra de 3? A ideia é que esse quadro comece a surgir por volta da segunda semana de vida do bebê, quando ele começa a receber uma quantidade ali maior mesmo de leite, seja materno, seja fórmula, e vai aumentando gradativamente até por volta da quarta semana ali de vida, e depois faz uma queda até chegar ali no período dos 3 meses de vida do bebê, que é quando a gente considera uma grande melhora nos quadros de cólica. Mas, Isa, o meu bebê não tem essa regra de 3. Ele não chora por 3 horas seguidas, não chora por 3 dias na semana, ali não apresenta esse tipo de desconforto 3 dias na semana e muito menos por 3 semanas consecutivas. Então, o que será que o meu bebê tem? Então, pode ser que o que o seu bebê apresente não seja realmente cólica, e sim um quadro chamado disquesia. Já tinha ouvido falar sobre isso? Se não, continua aqui que a gente vai falar bastante sobre esse quadro. A disquesia é, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, um quadro de dificuldade do bebê de sincronizar o processo de evacuação ou liberação dos gases e o movimento peristáltico, né? O movimento ali de liberação dessas fezes. O bebê, para conseguir fazer o cocô ou para conseguir liberar os gases, ele precisa fazer um relaxamento conjunto com uma certa força ali no assoalho pélvico para conseguir liberar. E muitas vezes, por conta de toda essa imaturidade já normal do bebê, ele apresenta essa dificuldade. Então, tudo isso pode causar desconforto no bebê, até que ele consiga de fato fazer o cocô, né, evacuar, ou soltar os gases que estão ali presentes no intestino. E quais são os sinais de que o bebê está com um quadro, então, de disquesia? Normalmente eles ficam irritados, também apresentam choro constante, costumam ficar vermelhos, né, como se estivessem fazendo força, então ficam com esse sinal ali de esforço contínuo. Alguns bebês vão mostrar ali um gemido, né, um desconforto, eles parecem que estão se espremendo, então tudo isso é normalmente um sinal de um quadro de disquesia. E ele pode durar até ali em torno de 20 minutos, até que o bebê consiga realmente liberar as fezes normalmente. Então, vejam, há uma diferença grande quando a gente fala de cólica e quando a gente fala de disquesia. No quadro de disquesia é muito mais rápido da gente conseguir auxiliar o bebê, comparado quando a gente está falando das cólicas, que tem um período aí muito maior de duração, quando a gente leva em consideração a questão da regra de 3. Então perceba que nem tudo é cólica. Muitas vezes a gente vai com aquela ideia, com certeza meu bebê tá com cólica. Nossa, seu bebê tá chorando porque tá com cólica. E a gente sempre vai com aquela ideia. Mas nem tudo é cólica. Muitas vezes pode ser só um quadro de disquesia mesmo. A boa notícia é que a disquesia também tende a melhorar com o tempo, assim como o quadro das cólicas. Lembra que eu falei que lá por volta do 3º mês de vida do bebê, ele começa a criar um pouco mais de maturidade do seu intestino, do seu estômago. Então isso vai causando um certo amadurecimento das estruturas e, consequentemente, diminuindo a questão da dor, do desconforto e até mesmo dessa dificuldade de sincronizar tudo que ele precisa ali para poder evacuar ou soltar os gases. Mas aí eu tenho certeza que vai surgir aquela dúvida. Como é que a gente faz para melhorar tudo isso? O que é que piora esse quadro de dor no meu bebê? Será que o que eu como vai interferir no que o meu bebê está sentindo? No caso das mães que amamentam exclusivamente no peito, será que tudo que eu estou consumindo, todos os alimentos que eu consumo vão direto ali para o meu bebê e são causadores das cólicas? E para as mães que estão em uso de fórmula, será que essa fórmula está sendo a responsável por causar esse desconforto no meu bebê ou essa dificuldade no meu bebê? De acordo com os estudos mais novos, né, os estudos mais recentes, a mulher, ela pode se alimentar, aliás, ela pode e deve se alimentar de forma boa, equilibrada, com alimentos de qualidade, né? Isso não tem proibição durante o processo da amamentação. Então, comam naturalmente, com alimentos bons, de qualidade, uma alimentação balanceada e diversificada, porque, de acordo com esses estudos,
pouco tem interferência a alimentação da mãe na questão das cólicas, principalmente. Quando a gente fala de disquesia, então, menos ainda, porque a disquesia não é a questão do que chega para o bebê pelo leite materno ou pela fórmula, e sim a dificuldade que o bebê tem em sincronizar o movimento. Mas é óbvio que a gente precisa lembrar que uma alimentação com exageros de alimentos que causem ali desconforto em nós mesmas, né, como gases ou dor ali abdominal, devem ser evitados em uma quantidade exagerada. E do que é que eu estou falando? Dos alimentos que podem aumentar os gases ou os desconfortos abdominais. Então, por exemplo, brócolis, leguminosas que aumentem ali o volume de gases, feijão em quantidade exagerada, bebidas gaseificadas, refrigerantes, excesso de açúcar, chocolate em excesso. Mas quer dizer que eu não vou poder comer, Isa, meu chocolate tão delicioso que me dá um conforto ali no coração enquanto eu tô amamentando? Não, não é isso que eu tô falando. Calma lá. Você vai sim poder comer e até deve, porque a gente sabe que esses alimentos podem provocar ali o aumento da ocitocina, daquele sentimento de bem-estar, e isso é muito bom para a amamentação. O que eu tô falando é da parte de exagerar no consumo desses alimentos. E um ponto muito importante é a gente levar em consideração que os alimentos consumidos pela mãe que está amamentando não vão interferir no processo ali de dor do bebê, nos casos em que o bebê não tenha nenhum tipo de alergia alimentar ou intolerância, como por exemplo, ser um bebê APLV, que é alérgico à proteína do leite de vaca, ou um bebê intolerante à lactose, por exemplo. Esses tipos aí de patologias podem sim ter interferência e influência com relação à alimentação materna. Tá, e o meu bebê mama fórmula só, ele não mama no peito. Será que então ele vai ter mais dor e desconforto com relação às cólicas do que um bebê que mama leite materno? Se a gente for parar para pensar que a imaturidade ali do sistema digestivo vai ser igual para os dois bebês, o que mama fórmula e o que mama leite materno, não. A gente não vai dizer que o bebê que mama fórmula tem que ter ali mais chance de cólica ou um quadro pior de cólica do que um bebê que mama leite materno. Mas fato é que os bebês que mamam leite materno recebem ali, através do aleitamento, alguns hormônios e alguns componentes importantes que auxiliarão no processo do amadurecimento desse intestino. Além do que, a digestibilidade da fórmula é muito mais demorada, prolongada e difícil do que quando a gente compara com o leite materno. Então, uma coisa muito importante da gente levar em consideração é que estudos recentes mostraram que no leite materno a gente tem um componente chamado fator de crescimento e ele é responsável ali por proteger a mucosa gástrica do bebê durante o processo do amadurecimento desse intestino e desse estômago. Então, com certeza pode levar aí uma diminuição no quadro de cólica, até mesmo da disquesia e dos gases. Tá, Isa, mas independente se meu bebê mama fórmula, se meu bebê mama no peito, de que forma eu posso ajudar ativamente o meu bebê nesse desconforto todo, seja na cólica, seja na disquesia? Tem diferença? E sim, tem diferença. Primeiro de tudo, então, e o mais importante é a gente conseguir identificar o que o meu bebê tem. Vamos retomar lá a regra de 3? Se o meu bebê não tá chorando por 3 horas seguidas, 3 dias consecutivos e 3 dias consecutivos e 3 semanas seguintes, a gente já identificou que provavelmente não seja um quadro de cólica, tá? O choro da cólica, ele tende a ser um pouco mais inconsolável do que quando a gente compara com o quadro de disquesia, né? Então, se o seu bebê tá ali se espremendo, tá ficando vermelho, tá se mostrando incomodado, mas dá um tempinho e você percebe que ele faz um cocôzão, provavelmente o que ele estava sentindo era um quadro de disquesia e não cólica. Então, a primeira coisa é identificar o que o seu bebê tem, o que ele está mostrando para você, para a gente conseguir entender aonde podemos ajudá-lo. Então, eu trouxe aqui o meu bebê para a gente conversar sobre essa questão de identificar e auxiliar o nosso bebê de acordo com o quadro que ele está apresentando. Então, se ele está chorando inconsolavelmente, tudo que a gente tenta fazer não ajuda, já deu ali mais de 20 minutos, meia hora, ele continua chorando, tá um choro muito constante, eu não consigo acalmar o meu bebê, provavelmente ele esteja com, responde aí, cólica, né?
mesmo. Então, provavelmente seja um quadro de cólica, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir o desconforto do bebê, né? Então, tudo que a gente fizer aqui, agora, vai ser para ajudar no desconforto que ele tá sentindo na barriguinha. Primeira coisa que a gente pode fazer é pegar o nosso bebê no colo, tentar acalmar, ninar o nosso bebê. Isso ajuda bastante a deixá-lo mais tranquilo e provavelmente mais relaxado nesse momento de tanto desconforto. Outra questão bem importante é a gente tentar afrouxar a roupa que o bebê está. Evitem, né, nesse momento aí no quadro de cólicas, usar aquelas calças de cós apertado ou até mesmo uma fralda apertada no nosso bebê. A gente precisa tomar bastante cuidado com isso, porque a fralda muitas vezes ela pode causar mais desconforto ainda, tá? Então sempre uma roupinha leve, né, uma roupinha mais flexível, que não fique apertando o bebê, e também uma fralda que não esteja apertando o bebê. Segundo passo é tentar fazer um banho relaxante. Pode ser na banheira, pode ser no chuveiro, pode ser naquele ofurô, balde, o que você tiver em casa. Faz um banho morno, né? Uma água mais morninha, um morninho para quente ali no banho do bebê. Se você quiser colocar um sachê de camomila, né? Um sachê de chá mesmo de camomila para a água ficar com um aroma mais gostoso, também relaxante, pode ajudar bastante. E deixa o bebê ali relaxando por um tempo, para que tudo gere esse relaxamento e essa calma no bebê, para que a dor vá diminuindo. Outra coisa que a gente também pode fazer no quadro de cólica é usar uma bolsinha térmica. Pode ser essas bolsinhas de semente que a gente compra já prontas, pode ser aquelas bolsas de gel, a gente aquece um pouco ali no micro-ondas ou na água, e a gente vai colocar ali na barriguinha do nosso bebê, para que ele tenha então o maior conforto dessa região, tá? Mas Isa, eu não tenho uma bolsa térmica, eu não tenho nada aqui que eu possa utilizar e meu bebê tá com dor agora, eu preciso de ajuda. Calma lá, vou te ensinar uma técnica para você utilizar. Pega uma meia dessas mais compridas mesmo, tá? Tem que ser grande. Você vai encher essa meia de arroz. Sim, arroz, tá? Coloca ali uma quantidade de arroz, amarra a boca dessa meia, tá? E você vai colocar por 30 segundos ali no seu micro-ondas ou de acordo com a temperatura, né? Temperatura não, potência do seu micro-ondas. Feito isso, você vai usar, então, a sua nova bolsinha ali de semente de arroz na barriguinha do bebê, tá? Só toma cuidado antes, sempre testa no seu antebraço para você não queimar a barriguinha. E se você tem medo de queimar a região, pode colocar uma fraldinha ali, contanto, gente, que a barriguinha tenha contato com o calor da bolsa, porque também não adianta a gente separar ali a bolsinha com um monte de roupa ali em contato com o bebê, isso não vai ajudar. A gente precisa ter essa transferência de calor da bolsinha térmica ou do que seja ali que você vai utilizar para a barriguinha do bebê, tá? Então a gente faz ali uma compressão ali daquela bolsinha, né? Que a gente estiver utilizando na barriguinha do bebê e vai ninando, vai andando pela casa, provocando esse relaxamento para o bebê, tentando distraí-lo, né? Porque assim ele vai tirando um pouco o foco da dor intensa que ele está sentindo naquele momento. Você pode tentar outras posições, então normalmente o bebê com quadro de cólica gosta de ficar numa posição em que a barriguinha fique em contato com alguma coisa. Então por isso que eu falo da bolsinha térmica. Então você pode tentar colocar o seu bebê virado para o seu antebraço, deitadinho assim no seu corpo, vai pesar a barriguinha ali no seu antebraço, você vai dando leves tapinhas no bumbum, ou até mesmo fazendo um carinho nas costas do bebê, e fazendo aquele barulho de para acalmá-lo no momento dessa crise. Isso também tende a ajudar bastante. E uma dica de ouro: evita no momento da crise de cólica de ficar manipulando as perninhas do bebê, fazendo massagem excessiva na barriguinha. Ele tá com dor, ele tá com desconforto. Então, nesse momento, se for o quadro de cólica, a gente vai só relaxar o bebê. Tá, mas já vi que não é cólica, o meu bebê não tá com sinal de cólica, provavelmente seja então a disquesia. O que eu vou fazer nesse caso? Principal regra ali pra gente fazer no quadro de disquesia é auxiliar o bebê ao quê? Evacuar, né? Então o bebê que ele tá com quadro de disquesia, o que ele mais precisa é conseguir fazer o bendito do cocô. Então a gente vai ajudá-lo nesse processo. O que a gente pode fazer? A gente pode usar também a bolsinha térmica de sementes, vai ajudar bastante, porque
o calor ali vai auxiliar a dilatar as alças intestinais do bebê, mas mais do que isso, mais importante, a gente vai fazer a posição de higiene natural. É o quê? Sim, posição de higiene natural. O ideal é que quando o bebê vá fazer a força para evacuar, ele tenha esse auxílio do movimento ali de relaxamento da estrutura. Quando a gente traz a perninha do bebê para cima da sua barriguinha ali, né, a gente relaxa o assoalho pélvico do bebê. Então, a parte em que ele teria que fazer o processo de relaxamento, a gente já está fazendo por ele. Então, pega o seu bebê, coloca ele ali confortável no seu colo e puxa as perninhas dele para cima, né? Então, contra o corpinho dele, a gente puxa as perninhas. Mas meu bebê é RN, eu tenho medo de ficar assim desse jeito. Você pode colocar o bebê, então, deitado em algum lugar, se você tiver com medo de deixá-lo aqui encostado no seu corpo e só segurar pelas perninhas. Deixa ele deitado em algum lugar e você vem segurando nos pezinhos dele e faz a posição de higiene natural, levando as perninhas para cima, tá? Mas o ideal mesmo é que a gente consiga colocá-lo aqui no nosso corpo, segurando pelas perninhas, e a gente vá pela casa cantando, andando, conversando com o bebê, porque isso também provoca distração e normalmente ele vai fazendo ali os movimentos sem nem perceber que está fazendo tanta força, tá? Você pode fazer um pouco de massagem na barriguinha do bebê, em movimentos circulares, né, no sentido horário, tá? Em volta ali do umbiguinho do bebê, para que a gente consiga expor gases, por exemplo, ter uma eliminação melhor ali dos gases, mas a posição de higiene natural tende a ser a melhor e campeã nos quadros aí de disquesia, auxilia muito os bebês na questão de conseguir evacuar realmente. Outra coisa que você pode lançar mão na fase de colocá-los ali na posição de higiene natural é ou afrouxar um pouco a fralda do bebê ou realmente tirá-la, porque isso também tende a evitar que o bebê fique tentando, né, fazer a força, mas a fralda pressionando ali a região do abdômen impeça que ele faça a força corretamente. Então tem muita gente que faz essa posição com o bebê peladinho mesmo, sem fralda, sem nada, já numa pia ou num chuveiro, em algum lugar ali que ele possa fazer o cocô e aquilo vai embora depois. Então você pode fazer como for melhor aí para você, mas sempre lembrando então da posição de higiene natural. E aí, independente do quadro, seja cólica, seja disquesia, seja lá o que for, a gente precisa sempre partir da ideia de que o bebê só vai usar uma medicação, né, ou ser medicado de acordo com a orientação do nosso pediatra de confiança. E o ideal é que a gente evite ao máximo, pelo bebê ser tão pequenininho, né, esteja começando ali a sua vida, que a gente evite ao máximo usar medicações de forma exagerada, principalmente aquelas que não são naturais. Então, por isso que o ideal é a gente começar pelas posições de higiene natural, pelas posições ali de relaxamento, de calor, né? Então, com as bolsas térmicas ali em contato com o corpo, formas de relaxar o bebê no momento da crise de cólica, do que já de cara entrar com algum uso de medicação. Outra coisa importante é a gente pensar sempre antes de oferecer qualquer coisa para o bebê, seja medicação ou seja outras coisas ali que parecem inofensivas, né? Como, por exemplo, um chazinho, uma aguinha de ameixa, né? A gente sempre fala que os órgãos de saúde, então, OMS, SBP, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, Ministério da Saúde, todos esses órgãos têm o mesmo consenso de que o bebê, né, ele só deve ser alimentado através de leite materno ou de fórmula, né, específica, até o 6º mês de vida. Então, normalmente, essa fase das cólicas, o bebê ainda não tem 6 meses de vida. Normalmente, ele tem ali em torno de 2, 3 meses. Então, a gente evita ao máximo qualquer tipo de oferta que não seja leite materno ou fórmula para o bebê, pois esses alimentos ali, ou essas bebidas, podem mais atrapalhar o processo de amadurecimento do intestino do bebê, estômago do bebê, do que auxiliá-los em desconforto. Tá, mas eu não vou dar, então, nada pro meu bebê que não seja recomendado até o 6º mês de vida. Mas eu, como mãe que estou amamentando, posso tomar um chazinho ali relaxante, uma camomila, algo ali específico para isso? Ou até mesmo uma água de ameixa, porque o meu intestino não está funcionando também? Pode, tá? Na maioria dos casos, alguns chás, ali, a maioria dos chás, camomila, erva doce, são compatíveis com o aleitamento materno,
tá? Não tem problema. Até mesmo a água de ameixa também pode ser utilizada, mas sempre questione, né, com alguém ali da sua confiança, algum pediatra ou alguma obstetriz, enfermeira da sua confiança, consultora de amamentação, para que você possa ter então auxílio com relação a isso, tá bom? Mas normalmente pode sim ser utilizado sem problema e normalmente vai passar ali para o bebê para que ele fique mais calminho também, vai fazer esse efeito. E a notícia mais esperada, eu acredito, né? Com certeza a gente vai ficar pensando sempre que horas que isso vai passar de vez então no meu bebê. A gente começa a fase ali depois do nascimento do bebê já querendo que ele já fique maduro o quanto antes para que todo esse desconforto passe. A boa notícia é que a tendência, quando não é um quadro patológico, então lembra que eu falei lá atrás de intolerância à lactose, alergia à proteína do leite. Então, quando não é um quadro desse tipo, a tendência é que esses desconfortos, ou até mesmo quadro de disquesia, melhorem muito quando o bebê vai chegando ali no 3º mês em diante de vida. Então, conforme ele vai adquirindo mais maturidade dos seus sistemas, né, ele vai aumentando ali o processo de maturidade do intestino, do estômago, a tendência é que esses desconfortos diminuam ou passem. Mas quando a gente lança a mão de tudo isso que foi falado aqui, né, dessas estratégias, posições, o banho relaxante, o relaxamento do bebê, quando a gente lança a mão disso, a gente vai passar por essa fase de uma forma menos intensa, de uma forma mais tranquila e dando, claro, que é o mais importante, mais conforto para o nosso bebê. E se você gostou desse vídeo, se você se beneficiou de alguma forma e achou interessante, já compartilha com aquela sua amiga que está grávida ou que já tem um bebê em casa. Clica aí no sininho para que você possa receber todos os vídeos em primeira mão e se inscreve no canal porque eu prometo que eu vou trazer vários conteúdos bem legais por aqui. E lembrando que tudo que for falado aqui vai ser com informação recente e dados baseados em evidências científicas. A minha intenção é que o seu pós-parto seja o mais leve e consciente possível, com uma preparação ainda no processo da gestação, se possível. Um beijo e até o próximo!